Como você lida com a mudança? É tranquilo? Evita? Busca ajuda? Empurra com a barriga ou espera ser forçado? Ou você planeja? Como você se aquece para uma mudança? Bom dia, esse é o Sábado de Verão, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. E nessa temporada subimos a temperatura em dose dupla. Então pega sua água de coco e seu filtro solar E vem curtir Salvador com a gente. Bom dia, pessoal! Bom dia! Mais um sábado de manhã e dessa vez especial sábado de verão. Ai, tô muito feliz, muito animado. Temos aí uma temporada inteira de verão, segunda temporada do sábado de manhã, especial verão, aqui em Salvador, gente. Estamos muito chiques e dessa vez não estou sozinho. Tenho aqui uma co-apresentadora, minha amiga maravilhosa, Laís Paixão. Oi, gente, vou estar aqui com vocês todo sábado de manhã do verão, nessa energia de Salvador. Exatamente, vamos com tudo. E estamos com cenário novo, presença nova, temas novos e estamos aqui no Espaço Lalá, Casa de Arte, no Rio Vermelho. Quem já veio em Salvador sabe, Rio Vermelho. Quem veio pra festa de 2 de fevereiro também conhece o Lalá, que fica bem em frente onde acontecem as oferendas e tal. Estamos aqui no verão inteiro e começamos aqui hoje com o tema mudanças. Fim de ano, né? Fim de ano, fim de Chegando. ciclo. Vamos começar por onde, amiga? Conte aí, vá. Nesse ritual mesmo, né? Assim, do início do ano, mas antes tem o final do ano, que a gente vai começando a pensar nas mudanças, né? Como é que foi esse ano, mais ou menos, o que mudou, o que não mudou, o que eu quero pro ano que vem. Exato. Né? Esse processo mesmo de aquecimento para mudança. Tem esses tempos que ajudam a gente nesses processos, que os tempos de calendário mesmo, que ajudam a gente psicologicamente a entender que novos tempos vão começar. E aí a gente aproveitar esse calendário também para provocar mudanças, não só assim, de tempo e tal, mas mudanças outras que a gente acha que são importantes para nossa vida. E aí eu acho que esses momentos a gente pode aproveitar sempre para fazer uma análise do que passou e planejar o futuro. E aí pensar quais são as nossas mudanças necessárias pra gente chegar onde a gente quer, ou pra gente estar mais confortável, ou lugares que não fazem mais sentido, e a gente tentar realocar essas coisas pra gente se sentir melhor, se sentir bem, estar mais confortável no mundo, né? Sim. E aí quem assistiu também o episódio de ciclos, fim de ciclos, que foi o último episódio, semana passada, gente, outro dia, eu falei mais sobre isso, de forma mais ampla. Mas aqui a gente quer falar mais sobre a questão de mudanças e renovações, assim. Esse processo que para algumas pessoas é muito mais fácil, para algumas pessoas vai ser natural isso acontecer, ou até vai buscar que essas coisas aconteçam de forma de buscar dinamismo. São as pessoas mais ativas, assim, que querem a mudança o tempo todo. E vão ter pessoas que vão se restringir a essas mudanças, que vão evitar essas mudanças, que vai provocar só isso quando de fato for inegociável, quando não tiver mais outra alternativa. Fica e aí vai provocar. lugar quentinho, né? É, o lugar quentinho, né? A gente busca que a gente isso. já conhece, o que é possível, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode começar pensando nesse processo que existem pessoas diferentes, comportamentos diferentes. Eu acho que a gente pode começar já com o autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que para esse processo acontecer de forma boa e legal, a gente vai precisar se conhecer, a gente precisa entender o que faz sentido pra gente, o que a gente gosta, o que a gente busca, onde é que a gente quer chegar, com quem a gente quer chegar, o que é legal, o que não é, o que a gente comporta, o que a gente não comporta. E aí a gente vai precisar desse processo de autoconhecimento, que pra mim a maior ferramenta que a gente tem hoje é a terapia. A psicóloga e tal, mas eu acho que isso pode ajudar muito a gente a entender o que faz sentido pra gente, né? Sim, e até mesmo na mudança, entender também no processo terapêutico e na sua vida, o que pega pra você na mudança, né? Assim, eu gosto da mudança, mas a parte da prática, do exercício é difícil pra mim, ou então planejar a mudança é difícil, executar é difícil, passar pela mudança, né? Lidar com ela depois. Qual é o momento ali da mudança que lhe deixa mais apreensivo, lhe deixa mais ansioso, né? Que lhe traz um lugar de desconforto mesmo, né? Total. Acho que é importante a gente pensar sobre isso. E a gente vai pensar também, além desses lugares onde a gente consegue ir e tal, onde é mais fácil e onde é mais difícil pra gente. Porque vão ter pessoas que vão ter
facilidade de mudar relacionamento, que vão ter facilidade de mudar de emprego, e tem gente que vai ter mais dificuldade. E aí é pensar onde é que é mais fácil para você, onde é que é mais difícil. E aí tentar lidar com essas situações das formas que elas precisam ser feitas. Então, se você tem mais dificuldade de pensar em mudanças de casa, por exemplo, ou de emprego, coisas mais estruturais assim, talvez seja legal você tentar planejar cada vez mais, planejar com mais antecedência, ser mais a pessoa que provoca aquilo, para aquilo não acontecer de forma surpreendente. E se você tem mais facilidade de lidar, por exemplo, com mudanças de rotas, assim, mais simples, por exemplo, amizade, às vezes é mais simples de você mudar, de fazer outras e tal. Eu acho que a gente tentar fazer o que de fato faz bem pra gente, da forma que faz bem pra gente, e a gente entender isso de forma mais inteligente e tentar propor coisas que pra gente sejam mais legais. E aí eu acho que nisso também vão aparecer os nossos limites. Sim. Porque é isso, né? A gente sempre vão ter limites, a gente vai ter limites, a gente vai encontrar eles, e aí com esse processo de autoconhecimento a gente vai ver até onde a gente consegue ir e até onde a gente quer ir. E assim, quando a gente fala sobre mudança, as pessoas querem estar sempre no controle, né? Assim, pensam que essa mudança aqui eu vou poder planejar, vou poder, né, pensar como é que vai ser, vou ter tempo para colocar ela em prática. Mas às vezes acontece que a mudança vem, ela passa e você muda, às vezes você percebe no correr mesmo da mudança, às vezes você percebe depois, pô, isso aqui era assim e agora eu não tô mais desse jeito, né? Eu mudei, essa mudança aqui aconteceu e eu precisei me adaptar, né? Então, saber como é que tá acontecendo é importante, mas entender também que você vai seguir o fluxo dessa mudança, né? Estar aberto para a mudança do fluxo, né? Para vivenciar essa mudança de uma forma positiva para você. E se não for positiva, ver o que tá pegando para você, né? Onde é que tá desajustado e entender também os seus limites dentro dessa mudança. Às vezes você quer mudar tudo de vez, né? Poxa, eu quero fazer uma mudança na minha casa, eu quero mudar todos os cômodos de vez, quero mudar cozinha, quarto, banheiro, não vai dar, né? Você tem que começar de um lugar, você tem que planejar, por aquele lugar eu vou, né, querer fazer assim, vou gastar tanto, né? Vou chamar arquiteto, vou fazer, ou então não vou chamar, vou querer fazer do meu jeito, mas você precisa entender de onde você vai começar, como, né? Dá pra você fazer sozinho essa mudança, dá pra você mudar tudo da sua casa, pintar, quebrar a parede sozinho. Não, você precisa pedir ajuda, né? E aí entender. Gente, contratem arquitetos. Sim. Contratem arquitetos e tenham pessoas também ao seu redor que possam lhe dar essa ajuda, sabe? Lhe mostrar um outro olhar, uma outra visão daquela mudança. Sim. Eu acho que duas coisas importantes que você falou é sobre a gente estar presente e aí a gente entender como é que de fato esses processos estão acontecendo, pra gente entender como é que ele tá indo, porque senão às vezes a gente fica só nesse planejamento, nessa ideia de pensar sobre a mudança, elaborar sobre a mudança, planejar a mudança e ir perdendo coisas que estão acontecendo, as mudanças que já estão acontecendo. E é o tempo todo dos dois, é tudo ao mesmo tempo, mesmo assim. Então, pensar tanto no que você quer pro futuro, planejar, pensar e tal, mas também aproveitar o que tá acontecendo, aproveitar a mudança. Eu acho que é muito importante. E aí, outra coisa que é, como é que você vai fazer isso? E aí entender qual é a realidade material, o que de fato está acontecendo, o que de fato pode acontecer e quais são os seus limites e possibilidades a partir do real, porque senão a gente fica só no, eu gostaria de um emprego X. Só que ele tá muito distante, ele talvez não seja nem real para você. Então você entender de onde você parte, o que você precisa fazer para que isso aconteça, e aí entender se aquilo de fato é real, se não é, se é a curto, médio, longo prazo. Então tudo isso vai demandar uma análise, um planejamento e tal, mas ele sempre precisa sair do real. Sim. Precisa sair de onde você tá. Sim. Eu acho que a mudança também é importante, no ponto de vista de a gente olhar os nossos desejos, né? E que nem sempre o nosso desejo vai ser concretizado, né? Sim. Nessa mudança. Poxa, gostaria muito dessa forma, mas não deu, né? Esse era o meu desejo, mas o que é possível na prática, né? Mesmo sofrendo esse luto pelo desejo que você não conseguiu concretizar, é importante a gente pensar, né? No concreto, no real, no possível, no que é confortável para você, né? Porque às vezes esse desejo, como você falou, tá muito distante. Você vai precisar gastar muito mais energia do que uma via B, né? E essa via B sendo possível, né? Sendo viável para você, talvez seja muito melhor do que nesse momento, nesse recorte,
você bancar o seu desejo, aquele desejo que não é tão real. Sim, fora que essa análise vai também mostrar muito mais desigualdades. Sim. E onde você vai referenciar essas coisas. Porque quando a gente está muito colocado em algo que não é próximo da gente, a gente vai almejar coisas que pra gente não é possível. E aí o mundo tá cheio de desigualdades que podem justificar a gente não alcançar algo, não só porque a gente não quis, porque a gente não conseguiu, porque a gente não se esforçou o suficiente, mas por questões que estão para além disso. Então, nossa questão financeira, nossa questão de onde você nasceu, como você nasceu, qual é a sua família, qual é o seu sobrenome, qual é a sua cor de pele, sua sexualidade, seu gênero, tudo isso influencia nessas conquistas, nesses lugares que a gente almeja e que a gente não pode perder de vista e almejar coisas que são muito distantes a ponto de nos frustrar e a gente viver essa frustração o tempo todo achando que a culpa é nossa e não desses outros fatores. Entrar num lugar de comparação, né? Poxa, fulano tá assim da vida, fez não sei o quê, concluiu não sei o quê, tá num patamar diferente do meu. Mas, poxa, qual é a realidade? Qual foi a trajetória daquela pessoa, sabe? Assim, um percurso, né? Quais foram as facilidades que ela teve na vida que você não teve, né? E eu acho que é importante porque senão a gente cai num lugar muito cruel, né? Com nós mesmos, de punição, de comparação, de exclusão também, né? E tá cada vez mais fácil chegar nesse lugar, né? Cair nesse lugar de comparação, de que você é insuficiente. Porque é fácil também você colocar só a culpa em você, né? É muito mais difícil do que você responsabilizar Estado, sistema, pessoas, estruturas, tudo isso. Então eu acho que é muito fácil a gente chegar nesse lugar e muito perigoso. Então a gente precisa realmente prestar atenção. E aí eu queria fazer uma ligação com o que a gente falou no começo, que era sobre o autoconhecimento. Quanto mais forte, quanto mais profundo esse seu processo de autoconhecimento, você vai conseguir esclarecer essas coisas de forma mais real e entender, de fato, onde está cada coisa. Assim. Sim, você vai conseguir separar, né? O que é seu, o que é do outro, né? O que é a expectativa da mudança da sua família, dos seus amigos, e o que realmente você quer mudar, né? Exato. E que é possível para você mudar. Exato. E eu acho importante a gente também falar que muitas mudanças vão ser provocadas pela gente no sentido de provocar algo legal, buscar algo legal, algo que seja importante pra gente. Mas nem toda mudança vai ser positiva. Nem toda mudança vai levar a gente pro lugar legal, um lugar onde a gente esteja melhor do que a gente está hoje. E aí vão provocar desconfortos. Sim. E aí, como é que a gente vai lidar com esses desconfortos? Porque mudança, sair de um lugar que você sente que estava melhor antes, deve gerar muito desconforto e você entender por que isso aconteceu, como aconteceu e quais as formas de fazer com que isso melhore a partir de agora, sabe? Depois disso. Sim. Vai ser desconfortável, né? Eu acho que é o ponto que a gente tem que partir. Às vezes vai ser desconfortável. Mesmo quando é pra bom, né? Porque você já tá acostumado, né? É o seu lugar de conforto, é o que você conhece, é o que é familiar pra você. Então vai ser desconfortável. Eu acho que começar desse ponto, lhe dá um panorama de, ok, vou passar por isso, vou sentir desconforto, vou administrar o meu desconforto, como for possível, né? Com ferramentas, terapia, rede de apoio, né? Com o que você tiver de recurso e vou passar por isso. Às vezes é fácil? Não é fácil, né? Seria uma mentira se a gente falar assim, tranquilo. Senão não seria um tema de podcast exatamente. também. Então, todo mundo mudando, isso é ótimo, é tudo lindo. Não é. Mas eu acho que quando você já começa consciente de que vai vir uma mudança e que nessa mudança tudo vai virar de cabeça para baixo, para você assentar, já é assim, é você conseguir o mínimo de controle, entendeu? Tipo, sobre o que você vai sentir, sobre como vai ser, até que ponto pode ser desconfortável, porque como tem pessoas que têm mais dificuldade no planejamento, é desconfortável o planejamento, mas a execução é massa. Isso. Então, ou então o planejamento é tranquilo, a execução é difícil, então vou chamar alguém para executar comigo, Boa. né? Ir pensando assim, lá e cá, como é que seria melhor para você e menos desconfortável, porque vai ter. Vai ter. E eu acho que além do desconforto pode gerar também ansiedade. Sim. E o que mais tem, gente, hoje é situações que despertam a ansiedade. A gente está vivendo cada vez uma sociedade mais ansiosa e a mudança é uma forma, né, de despertar essa ansiedade, porque é ansiedade pelo que você não conhece ainda. Porque mudança sempre é para algo que você não conhece. Então essa expectativa pelo que vai acontecer
gera muita ansiedade também, e é algo que a gente pode prestar atenção para que não reforce outros pontos da nossa vida, outras coisas que já estão trazendo esse sentimento tão forte pra gente, né? E às vezes a ansiedade vem como um aviso do desconforto, né? Da necessidade de mudança, porque às vezes a pessoa tá ali desconfortável, já não tá entendendo, né? Já não percebe que é um desconforto, porque é algo tão natural, é algo tão da cena, né? Do cotidiano, que tem ali aquela pedra incomodando, mas, né? Aí a ansiedade vem e escancara isso, né? Tem uma coisa errada, peraí, o que tá acontecendo? Para você sair desse lugar de desconforto para um outro lugar de desconforto também, mas que potencializa outras coisas, né? Total. E eu acho que quando a gente pensa que quando a gente reflete sobre esses processos de mudanças que acontecem com a gente tá um pouco mais na direção de criar coisas que animem a gente, que façam a gente querer que esses processos aconteçam. Quando a gente cai nesse lugar da ansiedade, é o medo, é o contrário, né? É que evitar que aquilo de fato aconteça, porque você não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer, e aí vive nessa ansiedade, né, de que você não tem controle. Sim. E aí eu queria pensar também sobre uma coisa que a gente não tem nenhum controle, que é uma mudança muito drástica na vida de todo mundo, que é quando a gente perde alguém próximo, alguém que a gente ama, quando a gente vai viver um luto pela morte de alguém. E é uma mudança muito importante, todo mundo vai viver, mas que a gente muito dificilmente consegue se preparar para isso, consegue planejar, consegue estar pronto para esse momento. E eu acho que é uma das maiores dores, assim, que a gente acaba tendo como lidar. A gente aprende a lidar com ela muito mais do que dar check próximo, sabe? A gente vai ter que lidar com ela todos os dias, o tempo todo, e aí criar de fato a forma de que isso seja a sua próxima realidade, sabe? Essa mudança aconteça e agora, a partir daquele momento, não tem mais aquela pessoa presencialmente. Só são as memórias, tudo que ela construiu, tudo que vocês construíram na relação de vocês, né? Sim. Eu percebo que o luto é muito particular para cada um, né? Essa vivência. Esses primeiros marcos, né? Primeiro ano, né? Primeiro Dia das Mães, primeiro aniversário, né? Um mês de morte, esses marcos temporais, né? Que causam a memória, né? Traz a memória, traz o que a pessoa já não tem mais, né? Então tenha paciência, né? Se preserve com o seu luto, né? Não queira adiantar processo, não queira assim, agora eu já queria não tá sentindo mais essa dor, eu queria ter passado. Não, Total. Infelizmente não é assim, né? Vai doer um tempo, você vai lembrar, né? Ressignificar a memória, se permita também a poder ressignificar, né? Tradições que você tinha com aquela pessoa, fazer de outras formas, né? E para que você consiga manter viva a imagem, a memória daquela pessoa, de uma forma mais respeitosa com você também, né? Sim, a gente acaba se martirizando muito nesse processo, né? Ou que aquilo já devia ter passado, a gente já devia estar em outro momento, ou que a gente devia estar sentindo como se aquilo já tivesse ok, né? Ou a gente fica se martirizando de que, inclusive, algumas religiões reforçam um pouco isso, que eu acho que é extremamente problemático, quando ela culpa você por estar chorando, por estar sentindo a falta de alguém e fala, isso piora a situação dessa outra alma. E aí demora com que ela ainda ocupe outro lugar e você tá segurando ela. Eu acho que isso é ainda um peso que a gente não precisa nesses momentos, sabe? E cair também nesse lugar de comparação de que pra outra pessoa já passou, ou pra outra pessoa tá vivendo ok, e pra você ainda é muito difícil, quando você nem conhece o que a pessoa tá falando, tá passando, como a pessoa tá de fato sentindo aquilo, a gente não tem como saber. Então a gente fica nesse lugar de comparação também como se aquilo fosse fácil. E nunca é fácil. E nunca vai ser... E vai ser pra sempre, é um processo que vai ser pra sempre. A gente vai passando o tempo, com a paciência, entendendo quais são esses outros momentos que a gente vai construir sem a presença dessa outra pessoa, mas que a gente vai começar a construir uma nova realidade. E esse processo, ele é doloroso. E vai ser, cada um vai ter seu tempo. Eu acho que a gente preservar isso é bem importante. Isso que você falou sobre a comparação, né? Às vezes, na mesma família, os entes estão passando pelo luto de formas diferentes, né? Aí fica, não, por que você não tá chorando? Não, porque você não tá assim? Pô, você já tá desse jeito.
Às vezes a pessoa não está conseguindo demonstrar, não está conseguindo chorar, mas está ali internamente acabada, destruída, né, destroçada. Então é respeitar, assim, nesse momento, olhar para aquelas pessoas que estão passando por aquele luto com você e ver que cada uma está passando pela sua travessia ali, né? Total. E eu acho que também é um processo muito importante que a gente precisa passar. Sim. Porque se a gente segura demais esse processo, ou finge que tá tudo bem, ah não, eu sou evoluído, realmente a morte acontece com todo mundo vai passar, próximo. A gente vai segurar uma coisa que vai voltar em algum momento. Sim. E pode ser ainda pior depois, né? Então eu acho que a gente viver o luto, viver ele como ele tá acontecendo, acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre a presença e tal. Eu acho que é bem importante a gente estar presente nesses processos de mudança, porque vai ser onde a gente vai ter a consciência do que está acontecendo, entender o que está acontecendo para conseguir viver ele de formas menos dolorosas pra gente. Sim. Que em algum nível vai ser doloroso, né? A mudança é esse lugar doloroso de alguma forma, mesmo você estando otimista sobre ela. Sim. Um outro ponto também que desestrutura muitas pessoas, né, é a perda de trabalho, demissão. Sim. Né? Ser demitido do nada, me demitiram, justa causa ou não justa causa, né? Se você tem pessoas que dependem de você, é ainda mais difícil, né? E como isso impacta na sua subjetividade e na sua saúde mental, né? Sim. Não tem como não impactar na sociedade que a gente vive, né? O trabalho é muito central na nossa vida, ele diz muito sobre a gente, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso valor, e perder isso, e às vezes a gente vai conseguir planejar, outras vão ser de repente, é muito importante a gente entender o que provocou aquilo. Porque o trabalho é um processo muito complexo. E a gente se restringir a responsabilidade foi nossa, a culpa foi nossa, a gente que não trabalhou direito, a gente não trabalhou o suficiente. É muito cruel com a gente mesmo quando existem outros milhares de fatores, como a empresa, onde a empresa quer buscar, o que ela vê em você, como ela vê você, o sistema, crise econômica, relações pessoais dentro da empresa. Tudo isso são muitos fatores que podem provocar essa mudança. E que a gente não pode ficar nesse lugar restrito a gente é responsável por tudo. Porque nem sempre é. E se for, é o processo de fato, reavaliar o que faz sentido aquilo, você realmente precisa melhorar ou foi algo que não tem como você mudar e realmente vai ter que partir para outro lugar, e aí vão ter outros lugares que vão te acolher de forma melhor e tal. Então, tem muitos questionamentos nesse processo que são importantes a gente fazer, e aí a gente vai voltar na realidade material. É focar no que de fato aconteceu, como aconteceu e os motivos que aconteceram. Sim. Pra gente não ficar viajando nas ideias e caindo no lugar fantasioso mesmo. Sim. Uma outra coisa, assim, nesse ponto é que eu vejo muito, assim, porque eu perdi esse emprego, mas algo melhor vai vir, eu acredito, assim, pode acontecer, mas não vamos cair nessa positividade tóxica, total, né? Total. De, se portas se fecharam, outras não. É chato, é ruim ser demitido, né? Causa um prejuízo financeiro, psicológico, social, muito difícil. Então, às vezes as pessoas tendem, né, a falar assim, mas fique feliz, outra coisa vai vir, vem aí uma coisa muito melhor pra você. E olha que eu sou uma pessoa otimista, mas gente, tudo tem limite, pelo amor de Deus. Tem esperança que você tá triste. Não dá, gente. É entender que, poxa, foi chato, foi horrível, várias consequências, e passar, né, da forma como você conseguir. Exato. Outro processo de mudança que vem de fora, não é a gente que provoca, é quando a mudança acontece em outra pessoa que está próxima a gente. E que é muito difícil também a gente entender, porque a gente está falando de mudança e é um processo natural da vida, do ser humano. Todo mundo vai mudar, a gente vai mudar o tempo todo. Mas é muito difícil quando a gente entende que outra pessoa que a gente tem relação, que a gente ama, que a gente está próximo, mudou. E aí, você vai ter que fazer esse esforço de conhecer de novo essa pessoa. E aí avaliar se ainda faz sentido, se é legal, se não é, qual é a distância que você vai precisar ter dessa outra pessoa, dessa nova pessoa. Nem sempre a mudança é tão drástica, né, gente? Mas sempre tem alguma mudançazinha ali que vai ressignificar essa sua relação, se faz sentido ainda ou não. E é muito difícil a gente lidar com isso, porque é sobre quem a gente construiu. E aí ter que construir de novo, reconstruir e admitir que não faz sentido é difícil.
Acontece muito em processo terapêutico, né? A pessoa entra na terapia e ela vai mudando, né? Vai mudando, vai conseguindo colocar limite, vai conseguindo dizer não, dessa forma eu não quero, Exato. desse jeito não é legal pra mim. E as pessoas ao entorno ficam, o que é isso? O que tá acontecendo? Como ela tá falando não agora? Com 30 anos aprendeu a falar não. E isso causa o desconforto nas pessoas, né? E aí cabe você a entender se você consegue sustentar o desconforto Exato. do outro, né? Pra você ficar confortável. E às vezes o outro precisa lidar com isso, não é você que precisa resolver, ir lá meter mão e mudar, né? Você vai mudar, o outro, cabe, como você falou, né? Cabe o outro respeitar ou não, né? E você avaliar também se é bom pra você que o outro não esteja tão adaptado à sua mudança, né? Sim, e nesse processo de entender qual é o seu lugar nisso e o lugar do outro, eu acho que a gente precisa admitir que esses processos que a gente está tentando de evolução, de melhora, de colocar limites, de entender essas relações, é pra gente tentar minimamente conquistar uma zona de conforto. Porque eu sou contra esse lugar que alguém disse que em algum momento, em 2023, ebulição global, Brasil, realidades, capitalismo, liberalismo, a gente encontra uma zona de conforto. Então, se você acha que saia da sua zona de conforto, amor, você nunca esteve lá. Então, a gente está, na verdade, buscando essa zona que a gente se sinta melhor, que a gente sinta mais conforto. E esses processos todos que a gente pensar, refletir, elaborar e aplicar, na verdade, a gente buscando essa zona para que a gente esteja melhor, se sinta mais feliz, se sinta mais confortável com quem a gente é, com o mundo que a gente tá, os espaços que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive e compartilha tudo isso, né? Mas a zona de conforto não existe, né? Não existe, não gente. Tem como. O planeta Terra não é uma zona de conforto, não é feito para isso. Então, vamos abraçar o caos, vamos abraçar a doideira, porque é pra isso que a gente tá aqui, gente. É pra isso que a gente vive e é pra isso que a gente tá fazendo podcast, pra você ouvir, pra você melhorar, pra você elaborar e seguir em frente, porque é isso que a gente tem. Eu acho que quando a gente aceita esse ponto, fica mais fácil, né? Fica menos enfadonho, assim, de eu preciso estar na minha zona de conforto o tempo inteiro. Tá, já não tá, né? E como é que pode ficar menos desconfortável? Sim. E uma coisa que leva a gente muito pra esse lugar são as redes sociais. Sim. E além, e o que provoca tudo isso também são os algoritmos das redes sociais, que aí tem 2 pontos muito importantes e contraditórios, que ele coloca a gente no lugar confortável, entre muitas aspas, porque ele oferece sempre o que a gente já conhece, o que a gente já gosta, quais são os nossos interesses. Então, ele joga a gente de coisas que a gente vai gostar em algum lugar, ou que minimamente a gente é familiarizado. Porém, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele joga a gente na comparação de coisas que são distantes da gente, que provoca na gente uma vontade de mudar o que a gente é, onde a gente tá, para chegar no outro, no ideal do outro, na realidade do outro, que muitas vezes não é real, não é verdade, mas que a gente se martiriza achando que a gente não é competente, a gente não tem aquele corpo porque a gente não malhou ainda, a gente não tem aquele dinheiro porque a gente não trabalhou o suficiente, a gente não tem aquela família perfeita porque a gente não encontrou o amor. Só que, na verdade, tudo isso é fantasia e provoca esse desconforto nosso, que a gente acredita que é só a gente provocar uma mudança, que a gente chega lá quando a gente não está conseguindo analisar a realidade, a gente não está conseguindo analisar as nossas condições, a gente não está conseguindo analisar como aquela realidade foi construída, se ela é real ou não, e como ele chegou até lá. Sim. Pra gente achar que é só a gente começar a academia. Se inscreva na academia, gata, que você vai conseguir aquele corpo que foi extremamente botocado, mesa de cirurgia, hormônio, um monte de coisa que a gente não tá vendo, que a gente só vê o filtro lá. Sim. E tudo. Eu acho que toda foto do Instagram, de qualquer lugar que tivesse Photoshop, acho que deveria avisar, isso aqui tem tanto Photoshop, isso aqui foi feito dessa forma, a imagem era desse jeito. Exato. Porque isso impacta muito, por exemplo, os nossos jovens, né? Exato. Os adolescentes. Cada vez mais cedo. Muito mais cedo, e procedimentos estéticos muito mais elaborados para adolescentes, invasivos, exatamente, tudo, né? Com risco, que não tem, assim, que são eletivos mesmo, que não tem necessidade. Exato. Então eu acho que é importante a gente ir olhando e separando o real da fantasia, né? Porque
essa vida plastificada, perfeita, é fantasia. É fantasia. Você não sabe o que está acontecendo por trás daquela tela, né? Quais são as dores daquela pessoa, porque o que ela posta tá tudo bem, minha vida é perfeita, minha casa é maravilhosa, minha família é ótima. Exato. Né? E eu acho que o verão também, em algum lugar, provoca esse distúrbio de realidade. E a gente vai ter episódio, gente, sobre o estado de verão, esse momento que a gente vive. Mas é muito sobre isso também, né? O quanto ele distorce sentimentos, expectativas, estéticas e coisas que são pra gente comuns, mas que no período do verão distorcem de alguma forma, né? Uma outra coisa também que são esses influencers que contam como se fosse muito fácil ter a vida que eles têm, Exato. né? E assim, comecei muito cedo, comecei na adolescência, agora tenho milhões. E aí os adolescentes e as crianças já começam, né? Assim, e aí gera uma frustração porque não é fácil chegar nesse lugar. Não é tranquilo chegar nesse lugar. É muito doloroso. muito a gente vai difícil. precisar abrir mão de alguma coisa. Não dá pra ser lindo, famoso, rico, família perfeita, não dá pra ter tudo. A gente vai precisar escolher o que a gente vai poder ser medíocre, o que a gente vai ser excelente, o que a gente vai mostrar disso tudo. E tem sempre isso, gente. O que mostra, o que não mostra, o que é legal, o que não é legal. Então, senso crítico, pelo amor de Deus, pra gente não entrar num lugar adoecedor da gente e construir mudanças que pra gente não faz sentido. E tem coisas que não fazem sentido, mas a gente tá comprando nas redes, sabe? Tenta pensar assim, ó, qual é o bastidor dessa situação? Quais são os bastidores? O que tá rolando ali por trás daquela produção toda, né? Porque pode gente, ser... tem muita coisa aqui, ó, que vocês não estão vendo. E que pra gente chegar até aqui, a gente trabalhou pra que isso aconteça. E muitas frustrações no caminho, muitas coisas que acontecem que também não é legal mostrar. Eu não vou ficar no lugar assim ideal de vamos mostrar tudo nas redes, a gente chorando, momentos tristes. Eu acho que as redes não são pra isso, mas a gente pode construir ainda em cima disso e tentar fazer com que as coisas não ofendam e destruam tanto as pessoas como tá acontecendo hoje, sabe? Eu fiquei pensando porque a gente precisou fazer várias mudanças, né? Exato. Até chegarmos nessa gravação. Exato. E lidamos com frustração, vai ser como, vamos mudar, né? E todo esse processo que é de um certo ponto doloroso, mas também é muito produtivo, né? Porque você vai passando e quando a gente tá em grupo é muito mais fácil, né? Exato. E essa mudança do sábado de manhã, gente, agora é sábado de verão, durante esse período a gente tá muito animado mesmo. E eu espero que vocês gostem também. Então vamos à moral da história, né, amiga? Temos aí uma moral que é: as mudanças vão acontecer. É inevitável que elas aconteçam. E na nossa vida, elas vão estar presentes em diversos lugares. Seja no trabalho, nas pessoas, nas relações, no dinheiro. Tudo isso vão ter mudanças durante o percorrer da nossa vida. E que bom que vão acontecer. O que cabe a gente é tentar elaborar como a gente vai lidar com essas mudanças, com quais mudanças são mais fáceis, quais são mais difíceis. E se preparar minimamente no possível, no que dá. E planejar a partir do que a gente pode. E não se esbaldar em frustrações e coisas que não são possíveis ainda. E a gente tentar viver dessa forma um pouco mais saudável, mais condizente do que a gente é, com o que a gente quer, com o que a gente pode. Então, tudo isso pode fazer com que a gente esteja mais ligado e mais atento, mais presente e vivendo as coisas ao mesmo tempo que planeja e sonha com elas, né? Eu também concordo. Eu concordo que precisa ser feito dessa forma mesmo, assim, de uma forma paciente, né? Exato. Assim, precisa entender o processo, respeitar as suas fases, né, dentro daquele lugar e que vai acontecer realmente, não tem pra onde correr, né? Exato. Processos, gente, processos. E aí, ficamos aqui no primeiro episódio da segunda temporada. Eu tô muito feliz, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Vamos estar aqui em janeiro e fevereiro com vocês. Não percam nenhum episódio. Tudo tá saindo também no Instagram. Meu Instagram, _Diego Germano e Laís Paixão. Perfeita. Vai sair tudo lá, toda vez. O tema que vai sair, o dia que vai sair. A gente vai falar tudo pra vocês lá também, com cortes, com tudo, comentários. Comentem também se vocês gostaram, como vocês gostaram. Novo cenário, nova dupla, tudo. E nos vemos semana que vem, sábado. Tchau, gente. Primeiro dia do ano, amiga. Primeiro episódio do ano já, próximo. Verdade. E vemos aí com metas. Vai ser legal isso.
Se massa. preparem, gente. Já abre o caderninho Vai ser que massa. vai ser babado, viu? Vai ser massa, se preparem. Até mais, Beijos. beijos. Mas ó, um aviso último: bebam água Fiquem bem. e nunca esqueçam do filtro solar. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Apresentação: Diego Germano e Laís Paixão. Roteiros: Diego Germano e Laís Paixão. Direção de arte: Iago da Silva. Direção: Henrique Costa. Edição: Henrique Costa. Produção: Diego Germano. Espaço: Lalá Casa de Arte.